Sexta-feira foi mais um dia de liquidação no mercado cripto e a reação que nós tivemos da ação na quinta-feira foi extremamente negativa. Se você assistiu a minha análise de sexta-feira, você sabe do que eu estou falando. Hoje nós vamos analisar o mercado, eu vou te mostrar a No Trade Zone mais uma vez e vou te mostrar também como que está a liquidação nesse momento. Quais são os pontos que o mercado ele vai buscar no curto prazo. E obviamente que a gente também vai analisar os dados on-chain, vai entender como que está o médio prazo para o Bitcoin e se os grandes investidores eles estão voltando ou não nessa região que nós estamos. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, lembrando vocês que o capital ele ainda não está fluindo para as altcoins. Na verdade, a gente até viu uma movimentação aqui de capital vindo para dentro das altcoins, que é a linha roxa subindo, só que a gente já está vendo esse capital saindo das altcoins mais uma vez. Isso daqui é um péssimo sinal para as altcoins, isso daqui significa que você não deve olhar para esse grupo de ativos nesse momento. Não importa se está descontado, não importa se é um bom projeto, não importa se é Ether, esse não é o momento de você olhar para esses ativos. Se você quiser olhar para algum ativo nesse momento, você vai olhar para Bitcoin e aí a sua análise ela será direcionada no Bitcoin. A sua decisão de entrada ela será no Bitcoin e não nas altcoins. Você só vai querer se expor às altcoins quando a gente tiver, por exemplo, esse movimento da linha roxa subindo. E aí vai ser um movimento onde o Bitcoin ali ele também está subindo, ele está de maneira saudável e aí você pode investir nas altcoins. Olha só, você não precisa se amedrontar, você não precisa ter medo das altcoins e se tornar um maximalista. O que você não pode fazer é ser simplesmente um daqueles caras que acumula bom projeto. Tem uma lista de 10 bons ativos, você não pode ser esse cara. Porque entenda que nesse ciclo não está funcionando dessa maneira. Ciclo de 2021, a gente estava em uma plena expansão monetária, onde qualquer coisa subia. Naquela época, funcionava esse tipo de estratégia. Nesse ciclo, se você quer fazer 200%, 300% de lucro, você pode fazer isso com as altcoins. Mas desde que você compre elas e venda elas em um momento certo, tá? Não fique holdando bons projetos. Até mesmo Bitcoin não é um ativo que eu fico holdando forever, porque Bitcoin ele é o ativo que vai disruptar o meio financeiro. E se a gente tiver uma crise bancária, ele é quem vai nos salvar. Olha só, a tecnologia Bitcoin ela é bem diferente do ativo financeiro Bitcoin. A tecnologia, eu concordo que ela serve para tudo isso. Mas, como eu estou investido no ativo financeiro, que esse é o que tem a volatilidade entre $100 mil, $90 mil, enquanto eu estou investido nesse ativo, me preocupando com o preço, entenda que a gente tem que saber os momentos de sair dos ativos também. Então até mesmo Bitcoin tem os seus pontos de venda. Se você me segue há mais tempo aqui no canal, você sabe que nesse momento eu estou completamente protegido com a carteira rumo ao milhão. Bom, entendendo isso, entendendo que o momento não é das altcoins, quando a gente analisa ali na sexta-feira eu estava gravando um vídeo aqui para você e a gente estava fazendo um rompimento da No Trade Zone. E eu te informei que não era um rompimento que iria definir se a gente iria buscar por entradas lá na frente ou não, mas sim um movimento de reação após o movimento de ação que nós tivemos. E a reação ela foi extremamente negativa. Em apenas 2 candles, a gente devolveu vários candles de alta dentro de um gráfico de 4 horas. Esse aqui foi o famoso subir de escada, descer de elevador. Algo que está acontecendo nesse momento do ciclo. Desde quando a gente bateu o topo ali dos $100 mil, a gente está vendo o mercado subindo, devolvendo 100% da alta. Ou seja, o movimento de ação, ele gera uma reação negativa. Uma reação onde a gente devolve 100% das movimentações. Enquanto isso estiver acontecendo, é muito prejudicial que você fique holdando o ativo. É muito mais favorável que agora você simplesmente concentre a sua paciência. Olha só, a gente está em um período de lateralização do preço do Bitcoin. As altcoins elas estão em bear market profundo já faz um tempo. Mas entenda que durante essa zona de lateralização você tem uma oportunidade chave.
Uma oportunidade de parar, sentar e estudar, de conseguir olhar para técnicas, conseguir analisar o mercado, ver com calma antes de você tomar qualquer decisão. Essa é uma fase de você se planejar e não uma fase de você executar. Entenda, um bom planejamento nesse momento vai fazer muito sentido quando a gente sair de dentro dessa zona. Seja se o mercado for para baixo ou seja se o mercado for para cima. Seja estratégico nesses momentos de lateralização. E mantenha paciência, entenda, tem momentos que a gente mais fica observando, mais fica analisando do que decidindo. Esse não é o momento da gente se expor agora no mercado, beleza? Bom, Bitcoin ele voltou para dentro da sua fase ali de no trade zone. Enquanto ele estiver dentro dessa fase aqui, não tenha nada que eu vá fazer. Eu estou simplesmente analisando o mercado todos os dias e desde o dia 6 de fevereiro ali a gente continua dentro da mesma região. Aqui, nada feito, não tem negociações. Entenda que quando você está dentro dessa fase de no trade zone, qualquer decisão que você tome, o mercado ele vai vir buscar o seu stop, seja para cima ou seja para baixo. E nesse momento, quando a gente olha, por exemplo, para a liquidação, a gente tem grande volume de liquidação das pessoas que estão apostando em long. Ou seja, na sexta-feira eu comentei com você que tinha muitas pessoas apostando em short. A gente subiu, buscou essa liquidação. Hoje a gente tem muitas pessoas apostando em long, e esse long, esse mapa de liquidação, ele começa exatamente ali nos 94.500, ou seja, estamos próximos dessa região. Não descarto a gente ver no curto prazo aqui Bitcoin voltando ali nos 94, se segurando, voltando a subir, pegando quem está apostando em short, por exemplo, e liquidando as pessoas bilateral. Entenda, movimentos de no trade zone não são movimentos que você deve tentar capturar. Isso daqui é um movimento por ausência de grandes players. Eu vou te explicar o porquê que a gente tem essa ausência de grandes players, e são os momentos onde as corretoras elas vão liquidar todo mundo, e elas vão fazer isso em todos os ativos, né? Se a gente olhar para Ether, mais uma vez as pessoas acreditando que Ether estava em alta infinita no final da semana. A gente viu Ether subindo aí ao longo do final de semana, até puxando a dominância em relação ao Bitcoin, e as pessoas acreditando mais uma vez que Ether está em uma oportunidade histórica. Olha só, novamente, quando o capital ele não estiver fluindo para as altcoins, você não quer nenhum outro ativo. Entenda, se você procurar por bons ativos nesse momento, por bons projetos, você vai ser aquele cara que vai virar e vai falar: não, mas em cripto, uma queda de 20% é normal, uma queda de 30% é normal. Primeiro você tem que ver a sua carteira caindo 40% para depois você ver uma alta de 100%. Essas são as famosas frases das pessoas que gostam de acumular bons projetos, que são os famosos arquitetos dentro do mercado cripto. Entenda, não estamos no momento das altcoins, não tem bom projetinho, não tenha nada nesse momento para você investir. Esse momento é o momento de você ficar olhando para o Bitcoin. O Bitcoin está em no trade zone. Quando ele sair da no trade zone, procure fazer o seu investimento primeiro nesse ativo, depois rotacionar o seu capital para as altcoins. Essa é a maneira como o Gui Telles investe. E olha só, se você me segue aqui no canal, você sabe muito bem que tem uns momentos que eu adoro ser shitcoiner. Mas tem os momentos que eu prefiro ser maximalista de Bitcoin. E tem os momentos que eu prefiro ter dólar no bolso. Exatamente a fase que nós estamos agora. E pelo fato de eu estar 90% vendido, 90% fora do mercado, isso só me dá um direcionamento, uma única coisa que eu posso fazer nesse momento, que é comprar. Eu não tenho interesse em vender os outros 10%, por exemplo, nessa região. Tudo que eu posso fazer agora é buscar por compra, para que eu possa indicar para os meus clientes comprarem. Afinal de contas, os meus clientes estão 90% em caixa. Isso significa que eu, Gui Telles, quero comprar muito mais do que você aí do outro lado, porque eu quero recomendar para os meus clientes um momento de entrada. Só que entenda, ainda não chegou, esse momento não foi na sexta-feira, não está sendo hoje. Pode ser que esse momento seja amanhã, mas a gente precisa tirar o risco da mesa para que a gente tome uma decisão de compra. Esse momento eu estou extremamente esperando, buscando por oportunidades. Gostaria muito que Ether fosse uma grande oportunidade agora, para que eu pudesse comprar, mas ainda a gente tem um alto risco envolvido. Olha só, no final de semana a Ether subiu até onde? Até a liquidação das pessoas que estavam apostando em short. O mercado está passando por uma fase de no trade zone.
Dentro dessa fase, a única coisa que eu posso fazer é recomendar que as pessoas sejam pacientes. Qualquer compra dentro dessa região aqui é uma compra com alto risco envolvido, é uma compra onde stops serão capturados. É uma compra que eu estou negligenciando o risco envolvido da operação. E bom, como eu sou uma pessoa profissional, eu tenho uma empresa por trás, Block Capital, que é responsável por tudo isso, pelas decisões também, eu não posso negligenciar o fato de que o risco ele ainda está na mesa. Então, eu prefiro aguardar pacientemente antes de expor os meus clientes ao risco. Eu prefiro que a gente até mesmo perca um pouco de uma pernada, por exemplo, que a Ether volte a subir um pouco ali, mas eu quero entrar dentro de uma confirmação quando o risco estiver baixo. E eu quero que você saiba que não, na sexta-feira não houve queda por conta de hack de Bybit. Entenda uma coisa, se você ficar procurando por justificativas dos fatos, meu amigo, você sempre estará atrasado, porque a justificativa ela só vem depois que algo aconteceu. Sim, a Bybit foi hackeada e eu não tô nem aí para isso, porque não é o tipo de informação que me faz tomar uma decisão. Inclusive, eu não falei nada para os meus clientes sobre hackeamento de Bybit. A única coisa que você pode aprender sobre o hackeamento da Bybit é que não deixe os seus ativos na corretora e ponto final. Isso não serve para o preço do ativo. E por que eu falo categoricamente que não, a gente não tem queda por conta da Bybit e sim por ausência de grandes players? Meu caro, na sexta-feira, olha o fechamento que o S&P 500 fez. A gente teve uma movimentação que se chama Uptrust exatamente na quarta-feira e em seguida a gente devolveu tudo com um grande candle aqui de distribuição. Saiba diferenciar candles de pullback de candles de distribuição. A S&P 500 não caiu com essa grande distribuição porque a Bybit foi hackeada. Ele caiu dessa maneira porque a gente está tendo uma saída de grandes players, até mesmo do mercado americano, ou seja, é um momento onde o risco ele está extremamente elevado. Não, a queda do Bitcoin ela não foi por conta de hackeamento. Pode ser que alguns milhões tenham sido vendidos ali, porque pequenos players mais novatos, acreditaram ali no hackeamento, né? E aquilo ia fazer preço e as pessoas venderam. Pode ser que sim, alguns milhões movimentaram por conta disso. Mas entenda que bilhões de dólares foram movimentados não por conta disso, mas sim porque a gente tem um alto risco envolvido e grandes players estão saindo do mercado. Então, nesse momento, ter estratégias de proteção é a melhor coisa que a gente pode fazer. E, obviamente, que o meu capital ele já está protegido, agora eu não vendo mais, agora eu simplesmente olho para compra, porque eu já fiz a minha proteção, os meus clientes já estão protegidos. E quando a gente analisa, por exemplo, essa presença de grandes investidores, a gente sabe que estamos em um momento de distribuição, ausência desses grandes players. Grandes players, eles não estão comprando Bitcoin. Agora, a gente viu uma acumulação acontecendo dos 60 mil dólares ali até os 98 mil dólares e depois de lá para cá, nós estamos vendo distribuição. Quando a gente quebra esse indicador aqui e vai analisar as carteiras individualmente ali, a gente vê que todas as carteiras elas estão vendendo. Isso daqui em termos das principais carteiras do mercado. Ou seja, se a gente está dentro de um consenso de distribuição, não tem por que eu ficar exposto nesse momento, muito menos em altcoins. Aqui eu não vou olhar para as altcoins, eu estou vendo o capital saindo das altcoins e eu estou vendo os investidores mais maduros ausentes do mercado. Isso significa que a gente abre muita margem para poder ter o famoso panic sell. Por que a gente tem panic sell nesse momento? Bom, grande quantidade de supply na mão de investidores mais novatos. A gente sabe que grande quantidade de supply na mão de investidores novatos é gasolina ao redor de uma fogueira. Investidor novato não tem estômago, investidor novato não tem estratégia, investidor novato ele investe por conta de achismo. Ele investe porque Michael Saylor está comprando Bitcoin. Segundo Michael Saylor, você só precisa ter 0,1 Bitcoin até o final de 2025. O investidor novato, ele compra por conta disso. Ele compra porque a BlackRock aprovou ETF e ela está comprando ETF. E hoje eu vou te mostrar o que a BlackRock está fazendo nesse momento. Investidor mais novato, ele não tem noção do que é um ativo financeiro. Ele não sabe separar isso de uma tecnologia que é o Bitcoin.
Entenda, meu caro, existem os momentos da gente investir e os momentos da gente sair quando a gente está falando de um ativo financeiro. E para que você enriqueça, para que você atinja a sua liberdade financeira, você precisa ser profissional nesse jogo. Porque entenda só, o mercado financeiro ele é uma máquina de tirar o dinheiro da mão dos impacientes para os pacientes. E saiba que nesse jogo de paciência você está disputando exatamente comigo, com a BlackRock, com a MicroStrategy ou com outros fundos ao redor do mundo, com grandes investidores, com grandes baleias. Você acha que você vai vencer nesse jogo, atingir sua liberdade financeira, lucrar dentro do mercado cripto, sendo amador? Deitado na cama, tomando Coca-Cola, achando que você está analisando um gráfico, colocando uma linhazinha reta ali, enquanto tem pessoas investindo milhões ou até bilhões para contratar informações privilegiadas para poder tomar uma decisão de compra e de venda. Você acha que você realmente vai enriquecer dessa maneira? Você está completamente errado, meu caro. Você precisa respeitar o seu dinheiro, você precisa entregar o seu máximo, você precisa ser profissional. Não é oba-oba, não é festinha, não é meme coin que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico nesse processo é você construir uma estratégia sólida que ela vai perdurar durante anos. Não uma estratégia momentânea, não um hypezinho da moda, não a meme coinzinha que vai te deixar rico. Entenda, você precisa de técnicas, você precisa de experiência e construir algo sólido, não um castelo de areia, beleza? E bom, a análise on-chain, ela nos permite que a gente construa esse castelo sólido de pedra e não de areia, porque a gente consegue entender o que os outros investidores estão fazendo. Novamente, não é porque o Bitcoin ele rompeu uma linhazinha de tendência de baixa dentro do price action, por exemplo, que você vai pegar e você vai investir o seu capital. Entenda, grandes players estão comprando informações privilegiadas para poder tomar uma decisão. E não é uma linha, um desenho num gráfico, um padrão de um diamante aqui no gráfico que vai fazer com que você tome decisões assertivas ou não. Entenda, você precisa ver o que os outros investidores estão fazendo. Alta concentração de supply na mão de investidor de curto prazo. Investidor de curto prazo ainda não capitulou, ou seja, ele ainda não entrou no seu grande panic sell. O grande panic sell, o movimento de capitulação dos investidores de curto prazo, é o momento que eles entregam o seu supply para a mão de investidores mais maduros. E para que a gente faça esses caras capitular, a Bitcoin precisa vir ali abaixo dos 90 mil dólares. Se ele vier abaixo dos 90 mil dólares, a gente entrega uma capitulação para o investidor de curto prazo. Isso daí nos dá sim uma oportunidade da gente fazer novas entradas, da gente tomar decisões de compra, por exemplo. E olha só algo que poucas pessoas mostram, né? As pessoas gostam de falar quando o Larry Fink está comprando Bitcoin, porque ele está enxergando a nova tecnologia que vai disruptar o mercado financeiro e blá, blá, blá. Bom, a BlackRock ela está passando pelo seu maior movimento de vendas. Não só a BlackRock, como a Fidelity também. A gente está vendo esses fundos distribuindo. Ali no dia 18 de fevereiro, a gente chegou a ter uma distribuição de $1 bilhão. Olha só, quando a gente olha para o dia 18 aqui, eles venderam exatamente $1,5 bilhão somente a BlackRock. Ou seja, a gente está vendo que o investidor institucional que está investindo através do ETF, ele perdeu o interesse de acumulação nessa zona dos $100 mil. Algo que ele não fez antes. Olha só, ETF foi aprovado lá nos $40 mil. E de lá para cá, até a gente fazer o rompimento ali dos 70 mil dólares, até a gente chegar na região dos $100 mil e iniciar uma distribuição, a gente não via venda, por exemplo, dos ETFs. Nesse momento nós estamos vendo vendas. Significa que isso daqui é o apocalipse? Significa que o mercado cripto acabou? Não, não significa isso. A única coisa que significa é que nós estamos dentro de uma região onde há uma ausência de grandes players. Nem mesmo a BlackRock ela quer comprar agora nos $100 mil. Pode ser que o preço ele se consolide durante meses e durante essa consolidação a gente faça que o investidor de curto prazo ele saia do jogo. Aí sim, esses grandes players eles terão interesse em comprar, por exemplo, dentro dos $100 mil. Mas grandes players nesse momento estão esperando com que a gente tenha um flush, que a gente tenha uma capitulação para que eles possam entrar. É exatamente dessa maneira, analisando esses grandes players, que eu e Teles tomo as minhas decisões. Olha só,
Se você voltar aqui no meu canal, lá no final do ano, lá no Natal, você vai ver esse tipo de vídeo aqui. O fim da alta do Bitcoin, o fim da altcoin season, reversão de tendência no Bitcoin, análise de Natal, por isso que eu vendo Bitcoin, o sinal do fim da alta do Bitcoin, alvo das quedas, o fim do bull market no Bitcoin, o fim das quedas no Bitcoin. Veja o alvo, que isso não significa que a gente estava no final da queda, significa que o fim aconteceria nesse alvo. O fim do ciclo do Bitcoin, o topo do Bitcoin. Olha só, por falta de aviso, não foi. No final do ano, eu mostrei para todo mundo que nós estávamos em topo. Eu não sei se esse topo é cíclico ou periódico. Eu não sei se acabou o ciclo do Bitcoin e a gente vai vencer um grande bear market. Eu não sei o que é. A única coisa que eu sei é que nós entramos em topo. Nós ainda estamos em zona de topo. Dentro dessa zona, eu não pago para ver se é um topo cíclico ou se vai ser uma quedinha de 30% e a gente vai voltar a subir. Eu não pago para ver, eu simplesmente prefiro virar para os meus clientes e falar, fique fora. Quando a gente definir se isso é um topo cíclico ou um topo periódico, a gente volta para o jogo. Mas o momento atual é que nós estamos em um topo. Eu não quero que vocês paguem para ver se a queda ela vai ser grande ou não. Então, se protejam. Simples assim. As minhas decisões são através de zonas. Hoje nós ainda estamos em uma zona de topo. Eu estou procurando por compra? Sim, eu estou procurando por compra nesse momento. Mas o sinal de compra ainda não veio. Eu ainda sigo com a mesma decisão que eu tomei no final do ano. As mesmas decisões que eu avisei para todo mundo nesses vídeos aqui. São essas decisões que pouparam alguns milhões de alguns clientes, por exemplo, ou até mesmo centenas de milhares de reais da maioria dos clientes. Simplesmente sair, ficar fora das altcoins no momento certo. Hoje eu estou preparado para entrar para o mercado novamente e eu só reentrarei quando os dados eles estiverem favoráveis. Enquanto os dados não estiverem favoráveis, eu prefiro continuar falando para os meus clientes, fiquem protegidos. E como que eu faço para tomar todas essas decisões aqui? Ó? As decisões, por exemplo, do final do ano. Por que eu estava vendendo nesse momento? Se você voltar lá no price action do Bitcoin em dezembro, as coisas estavam lindas, maravilhosas. Tudo estava subindo, tudo era flores, a alta seria infinita. Quando a gente volta aqui, ó, por exemplo, para dezembro, vamos lá, dezembro, olha só, olha que maravilha. A gente está no movimento parabólico do Bitcoin, a alta aqui é infinita, agora o Bitcoin vai para 150 mil dólares. A gente estava nesse momento e eu estava publicando esse tipo de vídeo. O porquê que eu estava tomando esse tipo de decisão? Não era porque a gente tinha uma linhazinha no gráfico apontando rompimento ou qualquer outra coisa do tipo. Era porque eu contrato e eu invisto centenas ou até mesmo dezenas ali de milhares de reais, né? Não posso falar exatamente quanto que é os contratos, mas para que eu possa contratar esse tipo de informação. Cada um desses indicadores aqui custa um absurdo. Você já ouviu falar no intradiário Bitcoin Sharp Sinal? Não, porque isso não pode ser exposto ao público. Você já ouviu falar de Bitcoin Risco, Sinal? Não. Mona Lisa, todos esses indicadores aqui são indicadores de informações privilegiadas. Muitos desses indicadores são construídos por mim, como a Mona Lisa, por exemplo, mas muitos outros indicadores que estão aqui dentro são indicadores que eu compro, informações privilegiadas de dentro da Glassnode. E não, eu não posso fornecer isso para você. Eu sou um institucional nos Estados Unidos e aqui é por conta que eu tenho a BlackRock, ó. Aqui é por conta que eu tenho a Block Capital, que é a minha empresa sediada nos Estados Unidos, para que eu consiga contratar esse tipo de informações, para que eu leve informações para os meus clientes. Todas as minhas decisões são pautadas em cima de informações privilegiadas e não através de uma linhazinha no gráfico. Eu sei que muitas vezes no price action parece que nós estamos em uma boa oportunidade, mas quando a gente olha para esse tipo de informação privilegiada, não, nós não estamos em uma boa região. E eu vou aguardar pacientemente até que esses indicadores que são caros e que você não vê exposto por aí e somente institucional tem acesso, eu vou aguardar por esses indicadores para que eu possa tomar uma decisão de compra. E pode ser uma decisão de compra dentro das altcoins. Eu não sei onde vai ser essa decisão de compra. O que eu sei é que hoje eu estou aguardando pacientemente por essas decisões. E assim que eu tomar essas decisões, os meus clientes eles serão informados. Caso
você queira se movimentar junto comigo, caso você queira comprar os mesmos ativos que eu no mesmo preço e vender junto comigo, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui, e nessa página eu te explico que basicamente a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Tudo aquilo que eu compro e eu vendo, eu publico para a carteira Rumo ao Milhão e você pode estar junto comigo, lucrando junto comigo, tendo os mesmos resultados que eu. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, veja se ele faz sentido para você. Eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, onde eu mando as notificações de compra e de venda. Não é grupinho no Telegram, não é mensagem aberta em qualquer outro lugar. É um app exclusivo meu, onde você vai baixar esse app e você vai receber as atualizações. É exatamente essa plataforma aqui que também você pode acessar do seu computador. Aqui abaixo eu te mostro resultados de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado pro atendimento e no atendimento nós vamos sanar as suas dúvidas. Mas se você está buscando uma pessoa profissional, uma pessoa que utilize dados e uma pessoa que investe pesado para ter informações privilegiadas, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, porque eu, Gui Teles e a minha empresa Block Capital podemos atender você nesse processo. Pode ter certeza que, para mim, uma das regras mais importantes nos investimentos é fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Esquece carteira com uma lista de 10 bons projetos. Esquece uma carteira que vai falar para você somente compra, compra, compra. Esquece tudo isso que você já viu. Se você quer uma carteira dinâmica, que esteja exposta nos momentos certos e protegida também nos momentos certos, carteira Rumo ao Milhão, ela vai ser a sua melhor decisão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!